Aloysio Abreu Barbosa. E vamos seguindo com a conversa com o Ricardo André, falando, nós estamos nesse segmento para falar um pouco da nossa cidade, não é isso, Aloysio? Você fez uma comparação, você terminou falando que você acha que o segundo turno, tudo indica que vai ser uma eleição de 2 turnos, se bem também que se indicava isso também em 2016 e acabou não sendo, né? Mas enfim, a projeção é essa. E você falou que você acha que passado, peneirado esse bando de candidaturas, o que deve sobrar na sua visão, Rafael e os herdeiros do garotismo e do arnaldismo, né? Personificados por Vladimir Garotinho, deputado federal, e o ex-candidato a deputado, ex-candidato a prefeito, Caio Viana, né? Você acha, e você falou ainda em possibilidade de união. Eu tô lembrando disso, que a gente foi entrevistar Arnaldo Viana, e aí ele perguntou sobre essa possibilidade de Caio e Vladimir se juntarem, se eles subirem no palanque do Garotinho. Ele falou: se subir, chama o Camurão. Mas enfim, você não acha que o que ocorreu na eleição, nem tanto com Bolsonaro, mas que ocorreu com o Witzel, o Zema, o próprio Macron, o próprio Trump, eles não abrem espaço para o Macri na Argentina, que agora não está bem. Isso não abre espaço para assim, uma coisa que você não esteja nem pensando acontecer. E, assim, na reta final, como foi o caso de Witzel e Zema, né? Faltando um mês para a eleição. No caso de Witzel, acho que faltou a última semana, que deu um atropelo de quinta a domingo. Você não acha que é possível que isso aconteça em Campos, não? Sei, o Witzel fala-se que foi as igrejas evangélicas, né? Igrejas evangélicas e o Flávio Bolsonaro. Foi uma reunião na quinta-feira das igrejas pentecostais. Quinta-feira soltaram, definiram entre ele e índio, não foi unânime, mas ele ganhou e eles precisaram soltar. O Vladimir esteve aqui e disse também que foi Flávio, que ele presenciou comícios de Flávio, passeatas de Flávio, apoiando o Witzel também. Mas enfim, você não acha possível, não? Mas eu não vejo o que seria de coisa nova. Acho que o Rafael ainda é uma coisa nova. Ainda é uma coisa nova. Acho que ele ainda tem o que oferecer. Embora com essa crítica que eu faço, repito, que eu falei pessoalmente com ele, que ele estava arrumando a casa para Garotinho voltar e gastar tudo de novo. Que sou testemunha, não é fazer meia culpa. O Garotinho fez um governo de 89 a 92, um governo chamado revolucionário na época. Né? Sim. Pegou uma cidade, uma terra arrasada, que não tinha nada, aproveitou, lógico, o momento em que a nova Constituição aumentou o repasse para os municípios, o royalties ainda era meio incipiente, ainda tinha pouco dinheiro, e ele conseguiu fazer muita coisa. Conseguiu fazer muita coisa, mas deixou para o sucessor pagar. Né? Porque é muito fácil você fazer 20 creches, mas equipar as 20 creches com funcionário, com cozinha, com tudo, é muito mais caro manter do que fazer. Então o Garotinho tem essa fama de fazer. Aí depois ele voltou no governo de Sérgio, com muita dificuldade. Sérgio fez 80% do Trianon, Garotinho só fez a pedra fundamental, Sérgio que fez 80% do Trianon, Garotinho voltou e inaugurou. Quem fez o Trianon? Foi Garotinho. Aí deixou também dívida para Arnaldo. O Rosinha foi muito maior, deixou muito mais Sérgio dívida. nunca seria prefeito se não fosse Garotinho. Sim, não, né? tem que pagar a conta e tem que ficar quieto também. Nunca seria prefeito se não fosse Garotinho. Aliás, foi por isso. Aliás, eu elejo um poste, quer dizer, ele fala, elejo o que eu quiser. E elegeu. Então, eu acho que há possibilidade, um fato novo, por exemplo, esses nomes que vocês colocam, que eu leio no jornal, não vejo muita novidade. Quer dizer, que geralmente é alguém, filho de alguém, é alguém que é ligado a um padrinho maior. Né? Não sei se seria isso. Aí você volta um pouquinho. Não, eu falo alguém como o Witzel Zema mesmo, alguém que você nem cogite. Você nem cogitava. Alguém sem consciência cogitava o Witzel Zema governar 2 estados, o maior estado da União. Pô, a gente viu aquele penúltimo debate. Então, você não acha possível, se aconteceu,
em duas das maiores unidades federativas do Brasil, mais importante. Não é possível que volte a acontecer? Alguém que a gente nem esteja falando, que a gente não esteja nem pensando, de repente, virar uma coqueluche? Você não acha que é possível? Eu até torço para que isso aconteça. Se for uma coqueluche boa, do bem, né? Tipo Itzel Zema? Não. Mas como é que você vai escolher se a coqueluche pega pelo ar? Como é que você vai escolher se é boa ou se é ruim? Só votando. Né? Isso que é bom da democracia. Por isso que quando se discutia na eleição entre o candidato do PT e o candidato Bolsonaro, dizia, gente, numa democracia, você apura os crimes de um corrupto e prende ele. Uma ditadura, não. De maneira nenhuma nem outra. Nem sabe que houve crime. Que houve crime. Muito, principalmente então, se você corrupção. Tem que relativizar alguma coisa. Corrupção, então. Relativiza a corrupção, porque na democracia ele vai ser julgado do Estado Democrático de Direito e vai ser preso. Na ditadura é impossível você prender um corrupto. Se ele for, então, do lado. É possível prender um corrupto que tem que ser governista, né? Se for governista, então esquece. É herói. Esquece. Ganha o Colato e Cruzeiro do Sul. Exatamente. É uma coisa então engraçada. Vira guerreiro do povo brasileiro, né, Ricardo? Ou então vira guerreiro do povo brasileiro, né? Tem seu lugar na história, né? Quem? Qualquer um que for guerreiro do povo brasileiro tem seu lugar na história. Não, isso é um bordão. Daí a ser são quantos 500, né? É de ser o guerreiro do povo brasileiro. Nós só vamos saber isso depois. Cá pra nós, né? Lula, né? Lula... Nós vamos saber isso depois. Porque daqui 20 anos nós vamos estar aqui. Como diria George W. Bush, futural que veremos amanhã. Bom, uma coisa muito interessante, onde hoje os comentários, principalmente em redes sociais, desviam muito, às vezes, o caminho de uma eleição, alguma coisa que o político fala ou faz num momento, aí se aproveita nas redes sociais e aquilo pode tomar um rumo muito grande. Nós vimos isso várias vezes. Por exemplo, em São Paulo, aquela campanha em que a Marta Suplicy liderava para prefeita, até o momento em que ela fez uma pequena acusação assim velada da sexualidade do Kassab. Aquilo tirou a eleição dela. Foi um movimento violento e ela tentou se explicar, não conseguiu. Uma deselegância que não esperava dela, né? Pelo amor de Deus. Fernando Henrique, o Jânio Quadros, aquela mais clássica de todas. De sentar na... E se a gente for trazer pro local, tem Arnaldo com a ponte que liga nada a coisa nenhuma também, que desidratou ele demais na campanha. Quando ele fala sobre a ponte Rosinha, tem vários casos. Isso é antes da rede social, acho que é uma colocação pública do político. Recentemente, a do Haddad, de ter acusado pessoalmente, ele disse um nome, né, que o Mourão foi torturador do Geraldo Azevedo. E o Geraldo Azevedo, quando ele foi torturado em 1969, o Mourão tinha 13 anos. Né, porque ele era de 55, 56. E o repórter na hora falou assim, mas... Deu um beliscão. O repórter na hora virou para o outro e falou assim, mas candidato, não é possível, o senhor tem certeza que é esse Mourão? Porque ele tinha 15 anos, 14 anos nessa época. Desculpa, que informaram mal ele. Aí ele falou, não, mas aí você vai fazer o seguinte, pergunta para o Geraldo Azevedo. Eu não quero saber. Mas o Ricardo, a questão específica de 2020, quero voltar um pouco para isso. Você fala que o governo Rafael, ele arrumou a casa. Você fez uma observação que eu já ouvi de outras pessoas, que você está arrumando a casa para depois entregar essa casa arrumada para alguém. Qual seria a alternativa, na sua visão, para o governo? Eu acho que o governo tem que se mostrar mais, tem que ir para a rua. Tem que ir para a rua, não só o prefeito, não sei se vai para a rua, mas todo mundo tem que ir para a rua, tem que conversar com a sociedade. Tem que conversar com a sociedade e não só conversar, mas e como você inspirar na sociedade as questões que você vai poder resolver depois. Quer dizer, eu acho o governo meio distante da sociedade. Né? Eu não vejo, por exemplo. Você vê que hoje está tudo muito diluído, né? Está tudo muito diluído. Em rede social. Você não sabe, vai ver que está lá, estão tendo uma boa interação e eu que estou por fora, só porque eu não tenho Facebook. Elas acharam que eu tinha morrido porque eu não tenho Facebook. Pode ser que tenha interagir, mas os meios de comunicação ainda que abrange todo mundo ao mesmo tempo, porque
tem um filósofo que dizia que depois da pós-modernismo, ia acontecer a retribalização. E as redes sociais estão mais ou menos isso. São as tribos. Às vezes você conhece uma tribo de rede social que não tem a menor ideia de quem seja. Quer um exemplo bom disso? Lollapalooza. Eu não conheço ninguém daquilo. Lollapalooza é o quê? É aquele festival de rock. Festival de rock. Todo. Aquelas bandas, não conheço nenhuma, nunca ouvi falar. E as pessoas vão lá, ficam 2, 3 noites na fila para comprar. Quer dizer, é uma tribo totalmente diferente da minha. Nós falamos a mesma língua, moramos no mesmo país, na mesma cidade. Tem gente que eu não sei nem quem é. E é engraçado porque é totalmente diferente, por exemplo, da tribo do Rock in Rio. Completamente diferente. Mas também ali a maioria também não sei quem é. Não, tudo Rock bem. in Rio também virou franquia, né? Rock in Rio é para dizer eu fui. Né? É, só para dizer isso. Botar no carro e tal. Mas voltando, eu não sei se o governo está conseguindo ter essa interação com a sociedade através dessas tribos. Eu não sei. Não, o Dom Rifan esteve aqui e é uma pessoa, um religioso, mas uma pessoa muito politizada, e falou que na visão dele, quer dizer, acho que vai um pouco aí no que você está falando, o principal problema do governo Rafael era a comunicação. Eu não quero nem crer que fala comunicação, a pessoa tem que entender comunicação social, quer dizer, superintendência de comunicação. Não é isso. Comunicação no sentido mais amplo. No sentido de comunicar mesmo suas ações à população, e do Rifan em específico falando em comunicar da necessidade que o governo teve de tomar medidas mais duras. Porque do Rifan também ele tem obra assistencial, quer dizer, ele fala dos cortes ali no cheque cidadão, né, os cortes no Estado Popular, né, que estou programando para votar agora. Você concorda com ele? Discorda por quê? Concordo. Inclusive, eu posso até um pouco mais além, com muito cuidado de falar com alguém que já ocupou o cargo de comunicação social durante 7 ou 8 anos. Falar nisso, fala para você que nós somos arcaicos, eu e você. Vou fazer uma fofoca aqui. Não sei se você ouviu, eu e você somos arcaicos. Ah, é? É. Eu me acho mesmo. Não, eu e você. Somos arcaicos. Alexandre Baixo falou que eu e você somos arcaicos. Ótimo. Vindo de Alexandre é um elogio. É um elogio. Eu não sei, porque a época é outra também, né? Da época que eu trabalhei com comunicação social... Falando sério, ele falou essa diferença, que você era mais TV e ele é rede social. Mas não tinha rede social. Você tinha uma emissora de televisão, 4 rádios, 4 jornais diários. O que você colocasse ali, todo mundo ia saber. Hoje em dia, não. Hoje em dia, não sei nem como é que está a audiência da televisão, se está tão boa assim. E é uma crítica, sim. Tem que fazer. Ficamos um mês assistindo no horário nobre da TV Globo, aqui em Campos, uma propaganda só dizendo que a melhor coisa que aconteceu na educação foi aumentar o horário de português na coisa. É importantíssimo o português na grade escolar. Mas a propaganda da prefeitura dizendo que a coisa mais importante que aconteceu foi aquilo, e repetir durante um mês. Espera aí, o cara vai dizer, pô, é só isso? Só isso que é tão importante assim? Não fizeram mais nada? Acho que foi um erro de foco ali. Ou você diversificava mais aquele tipo de propaganda, dava mais informações, não ficava repetindo a mesma propaganda no rádio, na televisão, no jornal, porque aumentou em 2 tempos o horário de português. Eu decorei. Eu acho isso um erro de foco de comunicação. Isso pode ser corrigido? Claro que pode ser corrigido. Acho que o governo tem algumas coisas. Por exemplo, esses dias eu vindo para a faculdade, estava ouvindo o programa, ouvindo o programa. André estava aqui. André, secretário de gestão. André. Ele contou coisas sobre a Prévio Campos que eu fiquei arrepiado. Gente, isso dava manchete durante 2 meses. Eu acho que se tivesse explorado aquela situação que é escabrosa dentro da Prévio Campos, tivesse explorado melhor aquilo publicamente, o resultado da eleição seria até outro. Da eleição do ano passado. Né? O peso político dos grupos seria diferente hoje. Mas não sei por quê, qual é a opção que o governo tem nessa área. Porque, inclusive, nós vamos agora, eu sou representante da Associação de Imprensa no Conselho Anticorrupção. Nós fizemos uma reunião ontem e já marcamos para a próxima reunião, vai estar na pauta a situação da Prévio Campos. A gente vai estudar o problema da Prévio Campos. Mas eu já conhecia alguma coisa que eu tinha visto, mas como o André falou aqui,
André Oliveira. Fiquei assustado com o tamanho da coisa. Com o tamanho e a disfarçatez como fizeram coisa, como compraram ações de hotel que não saiu do lugar. E não sei, aquilo é um absurdo, gente. Isso aquilo depois, em qualquer lugar do mundo seria um escândalo. Perdido a eleição de 2016. Exatamente. Mas seria um escândalo para ser explorado. Você fala que, no seu entender, isso não foi usado na eleição de 2018, né? Não, era para ser usado não só para fins eleitorais, para comunicar, para a população saber o que aconteceu. Saber Garotinho com isso na mão foi o quê? Eu posso até contar aqui uma história muito rapidinha. Quando o Garotinho assumiu o governo, o Carlos Alberto Campista assumiu o presidente da Câmara, junto. E acharam lá no cofre da Câmara uma notinha de ração para cavalo. Aí me chamaram, eu era repórter da TV Nossa Fluminense, me chamaram, divulguei, lógico, a Câmara estava pagando ração para cavalo. Achou ali, tanto o presidente da Câmara quanto o prefeito da época eram criadores de cavalo, estão comprando ração para cavalo com o dinheiro da Câmara. Aí todos os jornais repercutiram, durou 3, 4 meses aquilo. Virou uma ação judicial, anos depois o Severino Veloso foi até inocentado, não provou nada contra ele. Mas deu um desgaste, deu um capital político para o governo que estava entrando e desmoronou o pouco capital político do governo que estava indo embora. Quer dizer, isso precisa ser feito. Isso deu até charge. O charge, Marco Antônio, você lembra? Fazia muito charge. Tinha um Marco Antônio que fazia. Eu fiz o Severino Veloso com o seu cavalo, que tinha aquele cavalo virou maravilhoso. uma verdade absoluta. E não era. Depois descobriram que não era. Estava por acaso aquela nota ali, não sei como foi parar dentro do cofre da Câmara. Ricardo, você está falando aí da época do governo Garotinho, né? E você sabe, muitos ouvintes já sabem, eu não sou daqui, vem para cá em 2014 para a Folha, e eu percebo uma coisa do primeiro governo Garotinho, principalmente pelo que a gente vai ouvindo em entrevista, foi um movimento de esperança muito forte, lá em 88, né? Até o Muda Campos, que a gente falou aqui outro dia. Mas é que quando eu chego aqui em 2014, o que eu vejo é um grupo dos egressos do Muda Campos, é muita gente. Muita gente que se desestimulou depois do que o Garotinho chegou ao poder, sobretudo após a reeleição. Queria que você falasse um pouquinho para a gente da experiência, da sua experiência no garotismo, como parte do grupo, você trabalhou com o Sérgio também, e também que você falasse o porquê, na sua visão, que tem tantos egressos, tanta gente fora e que hoje critica tanto o garotismo. Olha, talvez seja pela personalidade dele, né? E Garotinho, para trabalhar, é um boi para trabalhar, né? Trabalha 24 horas por dia, ele vive aquilo 24 horas por dia. Isso não sei agora, que faz tempo que eu não vejo. Mas era de estimular, ele tem a capacidade, ele dizia isso, eu tenho a capacidade de estimular, tirar o melhor das pessoas e o pior também. Então, acho que eu fui privilegiado, que eu tinha 28 anos, 29, ele tinha 28, ele é mais velho que eu 1 ano, acho que ele tinha 29, eu tinha 28. Ele conseguiu tirar de mim o melhor. Durante 4 anos que eu trabalhei com ele, não tem um dia que eu me arrependa de ter trabalhado 14, 15, 16, 17 horas por dia. Que nós estávamos imbuídos num sonho de transformar a cidade. E eu acho que ele era muito sincero nesse primeiro mandato. De transformar a cidade, de não ter mordomia, a gente não tinha carro oficial, a gente andava no carro próprio, a gente ia para o Rio, pagava hotel com dinheiro, próprio dinheiro, e eu já comprei bateria para carro da prefeitura, carro antigo, estava arrebentado. A gente fazia isso com muito prazer. Entendeu? A gente trabalhava para a cidade, para transformar a cidade. Eu não sei em que ponto, depois que ele se perdeu, quando, sei lá, foi para o governo do Estado, ou ele tirou a máscara de não, eu sou um carreirista, eu quero ser um político como os outros. Nesse primeiro governo, eu não percebia isso, que ele era um carreirista e queria ser um político como os outros. A gente entrevistou há pouco tempo o Dr. Adilson Sarmé, que foi parte fundamental daquele projeto Muda Campos. Você deve ter lido a entrevista, imagino. E ele discorda um pouco de você. Você deu entrevista, ele fala que ele viu isso desde o início, né? Que não foi uma surpresa para ele. Eu tinha 28, o doutor Adilson já tinha 50, muito mais experiente. E o doutor Adilson disse para mim anos depois, eu via que Garotinho não era o caminho, era o trator que ia abrir o caminho. Agora, a participação aqui do Igor Franco, que a gente já entrevistou aqui também, professor de Economia da Estácio, eu não recordo bem da parte que você falou técnica da reforma da Previdência,
falando sobre a DRU, porém uma vedação constitucional sobre DRU em relação a contribuições previdenciárias. Não há DRU na Previdência Social. Igor Franco... Mas é do bolo. É no bolo. Não é da contribuição, é do bolo. Do orçamento da Seguridade Social. Essa parte mais técnica, eu vou deixar, ele mandou para cá, eu estou repassando. Eu vou estar com ele quarta-feira, eu vou tirar essa dúvida com ele. Então tá. Agora, dá tempo de... mais uma pergunta. Mais uma pergunta? Quer fazer, Arnaldo? Não, eu ia fazer aqui, na verdade, participação de um amigo nosso. Vamos lá. Mas isso é importante. Antunes Cleide. Sempre atento. Antunes pediu para o Ricardo contar 2 testemunhos interessantes da carreira dele. O comício de Collor em Macaé e a emoção na reportagem sobre a morte de uma criança. Se você pudesse contar um pouquinho esses testemunhos como repórter. Tunes. Não, engraçado. Vou me entregar em Macaé. Não, mas aí tem 2, eu só vou pedir para finalizar uma terceira. Não, eu acho que foi no segundo turno que eu fui a Macaé para cumprir. Aliás, o Collor não dava entrevista, né? Aqui já não deu entrevista, lá em Macaé foi no segundo turno, achei que fosse dar entrevista, que na época eu tinha a canopla do microfone, era a Globo, né? Uhum. Achei que para a Globo ele fosse falar. Aí me postei dentro do elevador, quando ele estava saindo do auditório, fui no elevador e o câmera do meu lado. Ele entrou no elevador, o governador, ele virou as costas e desceu 5 andares a pé. Antônio adora essa história. E a criança que morreu também foi em Macaé, foi uma coisa muito triste, por sinal. Eu estava de plantão na TV no domingo de manhã e chegou uma ligação de Macaé que tinha havido uma explosão naquela favela da entrada de Macaé ali. Esqueci o nome daquele lugar ali. E chegamos lá, não foi explosão de botijão de gás. O menino achou um artefato de prospecção de petróleo e levou para casa. Quando ele balançou, aquilo explodiu e tinha... né, como vou falar, pedaços na parede e tal. Fiz a matéria inteira, cobri velório, fiz matéria. A matéria gerou matéria para Globo e tal. Cheguei em casa, desabei a chorar. Eu só fui chorar quando cheguei em casa. Eu estava totalmente tomado pelo profissionalismo. Mas é difícil. Luísa, a tua última pergunta. Então. Gente velha tem que contar a história, né? Eu ia pedir para ele contar, que Ricardo não parece não, mas ele é meio sacana. Disfarça bem, essa pose de homem sério e tal. E ele imita também, é um bom imitador também. Mas eu pensei, eu ia pedir aquela do Zé Patrocínio, mas eu acho que não vai ficar legal na rádio, eu repensei. Zé Patrocínio, do comício, o Trig. Não. Não, eu pensei melhor na rádio, não vai ficar legal, não. Isso é só para mesa de bar. Bom, são 8h37, vamos encerrar aqui então o nosso papo, agradecendo a presença do Ricardo André. Ricardo, muito obrigado por ter vindo, venha quando você quiser, não precisa avisar. Eu que agradeço e peço desculpa ao leitor pela informalidade, que a gente costuma conversar em mesa de bar realmente. Mas isso é que é o interessante. Nesse tipo de entrevista, ela acaba sempre mais tarde do que a gente planeja, exatamente por essa informalidade. Né? Arnaldo, tudo certo? Tudo bem? Vamos então, daqui a pouquinho voltamos com o Direto da Redação. Obrigado, Ricardo. Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. 2019 inicia um novo ciclo para a Nova Canabrava. A motivação por novas oportunidades nas áreas do agro